a ter, ao ser o guardião da Constituição, ao que a Constituição determina. Quem legisla é o Poder Legislativo. Esse momento é muito grave. Temos agora uma situação de parlamentares que não podem subir na tribuna sequer para defender as suas ideias. Temos 48 horas para responder o ministro Flávio Dino. Bem-vindo ao Falcão Política. Já se inscreve, compartilha e deixa o like. Você sabe quem realmente manda no Brasil? Porque se você acha que é o Congresso eleito pelo povo, talvez você esteja enganado. O que está acontecendo é simplesmente surreal. Um ministro do Supremo, que deveria ser guardião da Constituição, agora quer decidir o que um deputado pode ou não falar. Isso mesmo, deputado sendo intimado a se explicar por dar opinião. A pergunta é direta e incômoda. O STF virou um superpoder acima dos outros? A separação dos poderes morreu no Brasil? E mais, se hoje é um deputado, amanhã pode ser qualquer um de nós. O jogo é pesado, o clima é de tensão e a crise institucional está batendo na porta. E eu te garanto, o que eu vou te mostrar aqui hoje, você não vai ver na grande mídia. Então se prepara, porque esse vídeo vai mexer com a sua visão sobre democracia, poder e liberdade no nosso país. Vem comigo até o fim, porque você precisa saber o que está acontecendo nos bastidores do Brasil. Ao ser o guardião da Constituição, ao que a Constituição determina. Quem legisla é o Poder Legislativo. Então, primeiro, eu não acho comum e não acho nada republicano conversas de ministros do STF para falar sobre projeto de lei. Segundo, se o STF está achando que errou e quer diminuir penas, é um direito do STF. Quem nunca errou na vida? O STF, para mim, se equivocou e equivocou feio. Julgou sem a régua, a balança da justiça. Ele julgou com ódio. O STF julgou com ira. E é por isso que eles estão vendo agora a lambança que fizeram. Consertar a lambança do STF. Só tem uma coisa: anistia. Nós não podemos reduzir pena. Não existe isso para nós no parlamento. Se o STF reconhecer que errou e quiser reduzir as penas, é um direito do STF. Eu acho até bom que o faça o quanto antes possível, porque já está claro que mulheres como Débora do Batom, e não é só ela não, centenas de pessoas estão presas preventivamente há mais de 2 anos neste país, o que é ilegal. E aquele que deveria ser o guardião da lei não está guardando e praticando injustiça. Quer dizer que nós vamos continuar lutando para vencermos esse abuso de autoridade. A quem interessa um parlamento sem imunidade parlamentar? Hoje, 3 de maio, é o dia do Legislativo, é o dia do Parlamento. Será que devemos cumprimentar os ministros do Supremo? Sim, porque hoje são eles que têm imunidade parlamentar. São eles que podem dizer coisas como: perdeu o Mané, derrotamos o bolsonarismo, o Supremo agora é uma corte política. E são eles que criam crimes, como o crime de homofobia, baseado num crime, esse sim criado no parlamento, que foi o crime de racismo. São eles que querem legislar sobre aborto, demarcação de terras indígenas e tantas outras coisas mais. Esse momento é muito grave. Temos agora uma situação de parlamentares que não podem subir na tribuna sequer para defender as suas ideias e passam a ser perseguidos. Tem o caso do deputado Marcelo Van Hatten, que subiu na tribuna para denunciar um abuso de autoridade. E ele que saiu investigado. Nós temos o caso de um deputado como Nicolas Ferreira, que subiu na tribuna usando uma peruca para representar que mulheres estão perdendo seus espaços para homens biológicos. E ele foi condenado a uma multa de R$200 mil. E agora também temos o caso do deputado Daniel Silveira, claro que não podemos deixar de lembrar, preso, encarcerado por um vídeo que ele fez enquanto deputado federal. E nesse momento estamos assistindo o deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL, que fez uma manifestação acerca das emendas de comissão, um acordo feito com o presidente da casa, Hugo Mota, e ele fez uma manifestação mostrando que nós iríamos pressionar o presidente da casa para pautar a lei da anistia. E veio o ministro Flávio Dino e deu 48 horas para o deputado Sóstenes se manifestar, se explicar sobre o seu pronunciamento. O deputado Sóstenes foi firme, ele disse: não vou me manifestar, não preciso fazer isso porque estou amparado pela imunidade do artigo 53 da Constituição Federal. Mas o ministro Flávio Dino não se deu por satisfeito.
disse assim, não, essa sua manifestação não está amparada pela liberdade de expressão e pela imunidade parlamentar do artigo 53, não. Sou eu que escolho o que vocês podem ou não falar. Não é isso? São os ministros do Supremo que vão decidir o que nós, parlamentares eleitos por vocês, podemos ou não dizer. Isso é uma afronta, isso é um abuso de autoridade. E hoje, no dia 3 de maio, dia que nós não temos muito a comemorar, eu quero dizer que nós vamos continuar lutando para vencermos esse abuso de autoridade, essa usurpação de poderes que tão mal faz a democracia e fere de morte a separação dos poderes. Nos últimos dias, após o voto do ministro Toffoli, muito bem lançado, erudito, muito bem fundamentado, tenho lido muitos e muitos artigos editoriais, comentários, de que o Supremo estaria a legislar, que é algo sempre que me choca, que me espanta, uma vez que nós estamos apenas cumprindo a função tipicamente jurisdicional de interpretar, aplicar a lei e compatibilizá-la com a Constituição, isto pelo menos desde o século XIX. E o certo é que, infelizmente, há aqueles que acreditam no mito da boca inanimada da lei, como se fosse possível haver um tribunal que não interprete. Aliás, qualquer atividade humana que lide com linguagem, ela é ontologicamente interpretativa. O coração de um poeta não é o coração de um médico cardiologista. São coisas diferentes. Deu 48 horas para que ele prestasse esclarecimentos formais sobre suas declarações. Prazer. Pode sentar, fica à vontade. Compromisso assumido aí, já estou sabendo. Lógico que não. A gente sabe, assim, faço questão de deixar registrado de que me estranha a decisão. Estou no exercício do meu mandato. Posso falar o que quero, tenho garantias constitucionais do artigo 53. Os tempos são muito estranhos que um servidor público, né, como é o seu caso, tem até receio de expor imagem, com toda a razão, te entendo, constrangedora, assim, vamos preservar a imagem conforme o acerto, mas esses tempos para a nossa democracia são muito estranhos, porque quem manda e o motivo para essa notificação não tem nenhuma fundamentação constitucional, mas vou respeitar, vou receber. Onde é que eu assino aqui? Essa aqui é que eu dou recebido. Perfeito. Recebido. Mas nós sabemos, que isso é uma decisão totalmente grave. Porque a Constituição é clara, o STF jamais poderia usar os oficiais de justiça para cumprir decisões ilegais, como vem acontecendo no nosso país. Estamos literalmente vivenciando a ditadura da polícia. E é preciso a gente falar isso e deixar claro. O artigo 53 é muito claro e a Suprema Corte tem a obrigação de defender a Constituição e não rasgar. Quaisquer palavras ou opiniões, quaisquer. E mais, qualquer informação dada ou recebida em virtude do mandato, parágrafo 6º do artigo 53 também é claro. O deputado tem imunidade em relação a isso. Então a decisão do ministro Flávio Dino, que na verdade é o líder do governo Lula no Supremo, né, é uma decisão inconstitucional. Muito obrigado, bom trabalho. Deus te abençoe, tá? Bom trabalho para você. Obrigado. E o compromisso assumido será cumprido. Para surpresa de todos, no domingo, o deputado Sócrates fica sabendo pela imprensa, nós parlamentares ficamos sabendo de que fazemos parte de algum processo, que somos intimados pela imprensa e não pelo judiciário. Olha que ponto nós chegamos. E então, ele está sendo intimado pelo ministro Flávio Dino para em 48 horas dar explicações. O parlamentar, pelo artigo 53, parágrafo 6º, ele é
completamente imune, né? O caput já diz que nós somos imunes por nossas opiniões, manifestações e nossos votos. E o parágrafo 6º textualmente diz que nós não temos que prestar informações, dar depoimento, testemunhar a respeito de qualquer assunto. Eu acho que está na hora desse parlamento começar a ser solidário com os seus colegas, nem que seja por um instinto de sobrevivência das nossas prerrogativas, sobrevivência do parlamento. Hoje nós estamos completamente de joelhos. O ministro Flávio Dino, ele já foi parlamentar, minha gente. Ele tem plena consciência não só do que diz a Constituição, como do ponto de vista de um parlamentar, da necessidade, da segurança das nossas prerrogativas para que possamos bem exercer o nosso cargo. Não nos faltam motivos, razões legítimas para obstruirmos as pautas. Nós respeitamos os colegas, respeitamos o parlamento e queremos ser respeitados pelo judiciário. Mas não seremos respeitados se nós não nos impusermos. O respeito precisa ser imposto, porque ele não virá de graça de um poder que está usurpando há muito tempo. E graças a Deus, com muita sobriedade, com muita tranquilidade, tenho 48 horas para responder o ministro Flávio Dino, o farei sem nenhum tipo de problemas. Entretanto, é uma prerrogativa, porque daqui a pouco, e eu já escuto aqui colegas falar que estão com medo de dar entrevista, com medo de falar alguma coisa. Hoje é um pouco para o lado da direita, amanhã não sabemos para que lado pode ser.